Olá, Dr. Fernando Freitas aqui, criador do workshop Corpo, Consciência, o conhecimento da fonte. E vamos à terceira aula dessa série especial, onde você descobre como ler de forma imediata os traumas de vida que as pessoas carregam, mas a mente não enxerga. E através do quê? Da linguagem poderosa e reveladora do corpo e dos mecanismos de expressão corporal e padrões de comportamento. Nesta aula, eu irei falar sobre o poder dos diagnósticos para um tratamento efetivo por meio do trabalho corporal. E como você pode aplicar isso para ter uma abordagem mais rápida, segura e assertiva. Você nunca mais ficará preso apenas ao blá 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 blá, aquelas historinhas, explicações e justificativas, aquela coisa verbal, depois que você entender o poder desta ferramenta e desse processo. E no final também irei responder algumas dúvidas que eu recebi nos bastidores e também lá na comunidade desse workshop. Agora, se você ainda não assistiu a aula 1 nem a aula 2, então eu recomendo fortemente que você assista o quanto antes. Eu vou te dar 2 motivos para isso. Primeiro, esse workshop é como uma engrenagem, onde as peças funcionam quando são entendidas como um todo. Segundo, em poucas horas tudo isso sairá do ar. Então, não deixe isso para depois, porque esse é um evento que poderia ser cobrado. Veja só, nestas aulas eu falo sobre como você pode entender as 4 dimensões evolutivas do corpo. E assim, você sair da superfície da embalagem e entender as várias camadas e profundidade dos seus clientes. E como analisar a fundo cada uma dessas camadas que esse indivíduo carrega dentro de si mesmo e dentro da dinâmica de máscara e sombra que você viu na aula passada. Uma oportunidade única para detectar os traços de caráter e compreender a origem e para que servem os mecanismos de defesa que as pessoas usam para esconder o quê? Os seus traumas. Você vai descobrir que saber os traços de caráter é a primeira etapa do trabalho. Como compreender as letras e palavras seria uma outra fase. E a interpretação do texto, então, aí é um processo mais profundo. Agora, só para reforçar isso, a repercussão desse workshop está sendo maravilhosa. E eu fico muito grato em ver uma comunidade de pessoas brilhantes interessadas em beber desta fonte do conhecimento. Pessoas que querem levar seus atendimentos para um outro nível, com a verdadeira essência da linguagem corporal. Sabe de uma coisa? A maioria dos profissionais querem ganhar mais confiança para entenderem os enigmas que passam na vida dos clientes. Ter uma ferramenta poderosa para que consiga resultados tanto nos diagnósticos, fazer diagnóstico de uma forma simples, rápida e cirúrgica, e mais, saber como tratar. Eles serem mais reconhecidos pelo que fazem e como eles ajudam os clientes a saírem de um mundo escuro e doentio e traumático. E assim eles vão conquistar reconhecimento, serem diferenciados e ter sempre uma agenda cheia de clientes. Talvez essa seja a sua maior razão por estar aqui. Então, após a aula de hoje, as fichas vão cair. E essa meta, com certeza, estará ainda mais próxima de você. Falando em aula, agora vamos mergulhar nessa fonte, porque hoje a sua cabeça vai pegar fogo. E aí, vamos mergulhar agora em diagnóstico e tratamento através da linguagem corporal? Bom, você deve estar se perguntando assim, mas como é que eu consigo fazer isso? Bom, o que é diagnóstico? O que é tratamento? Para você fazer um tratamento adequado, você precisa fazer um diagnóstico rápido, preciso e verdadeiro.
Se você fizer diagnóstico das dinâmicas superficiais, isso aqui são sintomas. Se você não fizer o diagnóstico do verdadeiro trauma e fazer um tratamento etiológico, sinto muito. Se você não souber chegar até aqui no verdadeiro trauma, você vai dar só antitérmico, você vai dar anti-inflamatório, analgésico, mas você não resolve o verdadeiro problema. E esse é o grande segredo dos profissionais que realmente são efetivos, daqueles profissionais que enrolam, rodam, falam um monte de coisa, explicam um monte de coisa, mas não chega no resultado final, que é onde está o problema e como sair dele. Você viu durante toda essa jornada como é que se constrói, qual o efeito do trauma, como o trauma divide, quebra e afeta o indivíduo. Como nessa jornada tudo isso vai acontecendo. Você já viu a construção do corpo, a formação do indivíduo, as dinâmicas comportamentais e assim por diante. Você viu muita coisa até agora, tá? E agora nós vamos focar nessa parte do diagnóstico e do tratamento. Lembra da fórmula da realidade? Lembra? Fato igual a interpretação, que tem a ver com sentir, pensar e agir, e aí vem a realidade. Você tem a sua realidade, eu tenho a minha. Será que nós estamos vendo a realidade mesmo? Dependendo do nível de traumas, dependendo do mundo da ilusão que cada um de nós carrega, nós estaremos mais ou menos longe da realidade. Os traços de caráter, as dinâmicas, servem exatamente para suportar os traumas que nós não resolvemos. E aí, nós ficamos presos nessa dinâmica. Por isso, quando você olha para a vida, você vê coisas que eu não vejo, o outro não vê. Você é único para ver essa dinâmica. E as dinâmicas negativas, doloridas, estranhas, que você tem medo, você quer fugir, você quer brigar, muitas vezes tem a ver com a sua interpretação, não é com o fato em si. Será que você está vendo mesmo o presente ou será que você está vendo o passado refletido no presente? Bom, isso aqui é o que traz o inferno na vida da maioria das pessoas. O pessoal que busca ajuda frequentemente está revivendo o trauma do passado no presente e não está entendendo o que está acontecendo. Quantos casamentos, quantas dinâmicas de trabalho, quantos projetos de vida vão tudo embora porque estão contaminados com as dinâmicas traumáticas. Isso precisa ser visto, diagnosticado e tratado. Então lembra, a partir do momento que eu estou na dinâmica traumática e não resolvi, eu estou no mundo disfuncional. Disfuncional, eu estou fora do presente e no fundo fugindo, escondendo, brigando com coisas que já deveriam ter acabado. Eu peguei traumas do passado, estou revivendo hoje e o pior, acredito que é hoje, hein, tá? Se eu estou na realidade, eu estou como adulto, sei qual é o problema, aceito, resolvo e sigo em frente. Aí o que eu faço? Eu estou na dinâmica funcional. Sempre quando você vai fazer um diagnóstico, você tem que fazer o diagnóstico do verdadeiro trauma. Se você não fizer o diagnóstico aqui da origem, você vai trabalhar uma camada aqui e não trabalha as outras. A camada que está mais próxima do trauma é mais profunda e é exatamente o trauma que você precisa descobrir. Senão eu tenho uma camada superficial, por exemplo, com traço rígido, só que a verdadeira dor, a principal dor é oral. Então eu fico vendo a dinâmica do rígido, só que essa dinâmica ela está escondendo uma dor muito maior. Lembra do grau de importância do elemento? Sim. Ah, mas aí não está tão evidente. Não está tão evidente para você que olha para a superfície. Mas se você testar, saborear, sentir o cheiro e perceber, você vai descobrir o traço principal e a dor, o trauma principal desse indivíduo. Se não, não melhora, né? Então o tratamento, basicamente o tratamento será naquela quarta fase, que é adulto e criança. Então, por exemplo, hoje eu carrego uma série de traumas. Eu consigo mudar a minha infância, eu consigo mudar meus pais, a minha carga genética, epigenética, a mãe que eu tive, assim por diante, os pais que eu tive? Não. Não, mas você entendeu, Fernando? Eu tenho que culpar meus pais, eu tenho que dizer que a culpa é deles, eu tenho que voltar lá, eles têm que me dar o que falta, eles têm que fazer isso. E se eles não me derem, eu quero que a minha mulher dê, eu quero que meus filhos deem, quero que o meu chefe me dê, eu quero... Entendeu? Eu estou carregando esse trauma para tudo quanto é lugar, imagina que caos que vai ficar na minha vida, né? Então o que vai acontecer? Eu, adulto, aceito a vida que eu tive, como eu fui, como eu evoluí. Olho para a realidade, não ilusão, realidade. A partir desse momento, eu como adulto,
eu posso dar um destino melhor. Se eu, adulto, entender o trauma e conseguir resolvê-lo, e se não conseguir, eu peço ajuda para alguém que conhece mostrar como resolver, pronto, ótimo, resolvi. A partir disso, eu me liberto do trauma, volto para a realidade e agora eu vou viver do presente para o futuro funcionalmente, utilizando tudo que eu tenho a meu favor. Mas acabou a dinâmica de ficar lá preso nesse trauma, tá? Então, basicamente, a essência do trabalho é aqui, na dinâmica do meu adulto com a minha criança. E você lembra dessa imagem, né? Porque a hora que eu consigo liderar todos os traços de caráter e eu comando toda essa equipe que tem dentro de mim e coloco isso aqui com força na vida, eu sei sair da confusão dos traços, organizar e liderar essas dinâmicas para o futuro. E voltando para as 4 fases, se você não lembra, se não assistiu, assista às aulas anteriores, hein, tá? Então, nas 4 fases de evolução, eu vou passar por todas elas. A parte genética, espermatozoide e óvulo, com a parte genética e epigenética. Depois, mundo intrauterino, onde tem as 3 camadas endoectimese, sentir, pensar e agir. Depois, a terceira fase é a infância, a fase anal, oral e genital, e onde eu vou desenvolvendo a minha evolução neuropsicomotor, neuropsico-sociomotora, em cima da mielinização progressiva daqui do sistema nervoso, e a cada fase eu vou desenvolvendo a minha conexão com o mundo. Dependendo da fase do mundo, do meio aqui fora, eu vou me adaptando e vou construindo a minha forma de funcionar, tá? Aí chega na última fase, que é adulto e criança. E aí vem o grande poder que eu tenho, eu como adulto, de pôr ordem na minha vida, olhar para a realidade e ver o que precisa realmente ser feito. E não ficar com uma característica infantil do mundo. Se eu ficar numa característica infantil, eu vou utilizar todos esses traços de caráter, todas essas dinâmicas que eu tenho, como se eu estivesse vivendo o trauma de novo. Pelo amor de Deus, isso tem que acabar. Eu, como adulto, quando viro pai e mãe da minha criança e ponho ordem na casa e soluciono, o que a minha criança não conseguiu solucionar, o que os adultos da minha família não conseguiram solucionar, eu tenho essa possibilidade. E aqui é o verdadeiro trabalho do tratamento, tá? Então você tem 3 dimensões de conexão. Isso aqui é importantíssimo para o tratamento. Diagnóstico e tratamento. Então, centering. É esse eixo interno de conexão aqui dentro, que tem a ver com o mundo endodérmico. É dentro, lembra? Dentro. Centering. Eu centrado aqui, em paz aqui dentro de mim, organizado, o mundo energético equilibrado com as minhas necessidades. Eu conectado com isso. Outra dinâmica, grounding. O que é? Eu enraizado, meus pés no chão, contato com a realidade, entender o que é esse mundo aqui fora e ter energia para caminhar, eu tenho força para caminhar, para sair desse lugar. E o próximo é o facing, que tem a ver com ectodérmico, pensar, antes é do agir, né, o grounding. E esse é o pensar, facing, que é o direcionamento, é olhar para o mundo aqui fora, ver para onde eu devo ir, os objetivos, planejar, organizar tudo, saber o que fazer, estratégias e táticas para avançar. Eu tenho que ir para lá. E aí eu junto com essa dinâmica interna de centering, grounding, capacidade de entrar em contato com a realidade, me movimentar. E aqui o facing, olhar para o mundo aqui fora e saber o que fazer, para onde direcionar, isto aqui é o que vai trazer você para uma dinâmica bem mais saudável. Então o centering, que no fundo é o quê? O mundo emocional. Então falando mais desse centering, nós vamos ver o quê? É fase oral, que tem a ver com existir e nutrir, ver as minhas necessidades básicas. Esse período vem da simbiose mãe-bebê, onde a mãe viu as minhas necessidades. Se a minha mãe não viu, cabe a mim agora, eu serei a mãe de mim mesmo. Então eu vou fazer o que minha mãe infelizmente não pôde fazer. Aqui a simbiose, aqui é uma dinâmica de dependência, porque eu preciso que alguém cuide de mim. Quem é que vai cuidar da minha criança? Eu. Quem é que vai ser responsável pelas necessidades dela? Eu. Agora não é mais ninguém. Eu dependo de mim. Se eu coloco outra pessoa, eu vou depender de outras pessoas, tá? Sempre eu organizando as minhas necessidades. Eu vou ver o quê? O quanto de energia eu vou colocar dentro de mim. Vem pela boca, porque eu vou buscar pela boca, pelo nariz, alimento, oxigênio,
alimentação de alma e alimentação de corpo. Eu sou responsável por colocar paz e harmonia dentro de mim. Hoje sou eu, tá? Satisfação. O meu tórax. Então aqui, por exemplo, meu tórax. Se estava vazio de alma lá, quem é que vai trazer amor? Eu mesmo, eu vou me amar, eu vou cuidar de tudo isso, eu vou trazer essa carga emocional positiva e saudável para mim, eu vou colocar ordem na minha vida. E o abdômen, será que estava cheio de vento, vazio? Será que estava cheio de comida, mas sem nexo, cheio de reservas? O que está acontecendo? Eu começar a ver o que é a minha necessidade, aprender a falar sim e aprender a falar não. Eu saber o que é saudável, colocar de mim. O doentio, colocar para fora. Eu, adulto, sei fazer isso. Senão, eu como tudo que os outros querem, ou então dependo do outro para comer, para me alimentar. Muda radicalmente. Adulto, eu falo sim, eu falo não. Eu sei o que eu preciso. Os sentimentos, lembra? Os sentimentos que vinha de rejeição e abandono, hoje eu não me rejeito. Eu existo, eu olho para mim, eu pertenço ao mundo, eu me conecto ao mundo, eu preencho aquilo a nutrição que não foi dada na infância. Eu vou fazer isso. Eu estou centrado, contato com as minhas necessidades. Aqui eu vou fazer uma conexão comigo mesmo. Eu consigo fazer isso. Eu sei quem eu sou, o que eu preciso, eu me amo e vou cuidar de mim para sempre. Depois disso vem o grounding. O grounding é a parte muscular, mesodérmica, agir, né? Então aqui está muito conectado com a fase anal. Então na fase anal onde vem os movimentos. E nessa fase é onde eu precisei de autorização e de estímulo. Observe que quando eu estou falando disso aqui é para ajudar você a fazer um diagnóstico. Então quando você vai trabalhar o centering, você está vendo a fase oral, as dinâmicas que estão acontecendo. Aqui é a fase anal, aí você vai observar o que ajudou e atrapalhou essa dinâmica, o que precisa ser feito. Então aqui, eu tenho que ter autorização para o movimento e estímulo para o movimento. Se eu tive que fazer um movimento que a minha mãe ou outro determinou, ou meus movimentos, tudo que eu faço é criticado e destruído, gente, eu não estou mais na mão dessas pessoas. Hoje eu determino o que eu faço, eu autorizo e eu sei para que eu estou fazendo isso. Faço, se fizer alguma coisa errada, aprendo e faço diferente, sem crítica, culpa, autodestruição, sabotagem, assim por diante, tá? Então isso é ligado a movimento, atitudes. Uma outra característica, quando você vem nessa dinâmica do ground, é poder se afastar da mãe. Então, se você está preso na dinâmica materna, ou família de origem, ou passado, ou não, tudo isso é passado, né? Você está preso, a dificuldade de avançar é enorme, você não consegue sair. Então você está preso, você vai ver uma dinâmica de prisão, para dar um passo, um sofrimento, uma culpa enorme. Mas pode ter dentro da parte muscular de ficar agindo demais, dar muitas voltas em torno do mesmo lugar. Veja, isso não quer dizer que está livre, só está dando volta em torno do mesmo lugar. É como se tiver amarrado, um cavalo amarrado numa estaca, que ele roda, mas não sai do lugar. Então você vai ver por exemplo, muitas crianças com hiperatividade, mas que no fundo estão presas, é muita ação, mas não tem conexão com nada, não sabe para que quer. É tentar fugir de onde está, mas não sabe para onde vai. E não consegue fugir coisa alguma. Um fica preso, o outro fica cheio de movimentos. Isso aí hoje em dia está cheio, né? Então esse movimento, no fundo, o movimento é se afastar da mãe para ir em direção ao mundo. E o quanto essa mãe autorizou ou não. Se a mãe não autorizou, hoje eu, mãe de mim mesmo, autorizo, tá? Então comandos, objetivos, comando faça, vá, siga, eu vou fazer isso. O grande objetivo sou eu com a minha vida, não é o meu objetivo, é fazer o que o outro espera que eu faça, agradar o outro. Estou aqui para que o outro goste de mim, eu vou fazer isso para que o outro me valorize. Gente, isso aqui você já viu que é tudo disfuncional, né? Disfuncional. Quando você está no plano infantil, é tudo disfuncional, viu? Tudo que você vê característica infantil é plano disfuncional. Você vai ver dentro dessa fase, no fundo tem dá para dividir em duas etapas aqui, duas fases dentro dessa fase, né? A primeira tem uma força ascendente. Essa força ascendente tem a ver com o caráter psicopata, é ficar aqui em cima, ó. É uma energia aqui, ó. E nessa energia é cabeça e o tórax inflado. Na parte oral, lembra, tem um buraco aqui em contato com a dor do oral.
Para eu não sentir a dor nessa outra fase, o tórax amplia para ficar longe da minha dor, eu encho. Só que é inflado, não é força. Inflado, aqui é muita ilusão, eu crio isso aqui, é inflado para não entrar em contato com a dor, é uma desconexão da dor. E levanto a cabeça também para desconectar. Então eu vi um negócio poderoso. Então aqui, nessa dinâmica, eu faço de tudo para o outro cuidar de mim, mas não sou eu pedindo, eu dou um jeito do outro achar que é ele que precisa de mim, não sou eu que preciso dele. Então essa é uma estratégia do psicopata, é um comando, uma manipulação, um jogo de poder. Então você vai ver essa dinâmica aqui, é parar de sentir, desconecta e fica preso nesse lugar. No fundo, não faz. Lembra? Psicopata parece, mas não é. Sempre assim, ele parece, mas não é. Parece que ele sabe, mas não sabe. É sempre copia e cola. Parece que ele entende daquilo, não entende. Se você olhar na base, não tem base. Você vai, mas de onde veio todo esse conhecimento? Não tem. Não tem base, não tem nada. Não, você não vai saber nada. Acredita no que eu estou falando. Só acredita no que eu falo, entendeu? Entendeu? Só acredita. Parece uma seita, né? Acredita no que eu falo, não veja mais nada. O psicopata entra nessa dinâmica, ele vai se cercar de pessoas que preenchem a necessidade dele, mas dá um jeito de inverter, é você que precisa de mim. Eu sou a melhor coisa do mundo, você não sabe nada, eu sei. E aí esse é um jogo do psicopata, no fundo é preencher as necessidades e comando, manipulação. Então ele vem para cá. E é um poder sem compaixão, não tem compaixão nenhuma. Você está sofrendo, você está perdendo dinheiro, problema seu. Você está aqui para me dar o que eu quero. Aliás, eu estou aqui para tirar o que está dentro de você, porque ele é meu. Isso aí é típico psicopata, né? Aí a segunda parte, é o que tem mais a ver com o masoquista, é essa energia quando a força vem para as pernas. Na primeira fase, as pernas ainda são fracas, se movimentam, mas são fracas. Por isso não faz. E a bacia, como sexualidade, também está muito fraca. Pode parecer a coisa mais sedutora do mundo, mas aqui embaixo não tem nada. Na segunda fase, a mielinização chegou bem nas pernas. Aí tem muita força nas pernas, só que não tem autorização de movimento. Tem muita força muscular, mas a atividade muscular é cheia de críticas, bloqueios, humilhação e assim por diante. Ela não vai, não avança. Então eu tenho muita força, mas serve para aguentar, para tolerar, para segurar, para carregar um monte de problemas dos outros, mas eu não tenho liberdade de ação. Tenho força, tenho músculo, mas estou preso. Então é uma grande couraça muscular e uma grande prisão. Aí ficar aguentando as coisas dos outros e tentar agradar o outro. Quer dizer, eu não vejo nem a minha própria força. Eu sou muito mais forte, eu sou capaz, mas no fundo fico preso no outro porque eu preciso do reconhecimento do outro, que o outro goste de mim, que o outro me valorize, que o outro me permita. Quando vem isso aqui, você está vendo essa dinâmica do quê? Do masoquista, tem a ver com grounding, força muscular, ação, né? E aí você vai ver essas dinâmicas. Aí tem o esfíncter também, tudo esfíncter fechado. Qualquer coisa que sai de mim não presta, é criticada. Então eu tenho medo de me expressar, de falar, de interagir. Eu me adapto para o outro gostar de mim. Aqui está essa situação, então eu vivo para o outro. E os sentimentos é sempre lá de cima, o primeiro é um jogo de poder, eu comando todo mundo, o outro faz para mim. O segundo vem na submissão e humilhação. Eu estou aqui e eu tenho que aguentar tudo dos outros e não posso sair. Se eu utilizar as minhas pernas para sair, eu vou ser culpado, humilhado, atacado. E aí você vai para o facing, que é o outro eixo que você precisa trabalhar para ser o quê? Funcional. O facing tem a ver com o mental, tem a ver com o ecto, tem a ver com a fase genital. Nessa dinâmica aqui é identidade. Na anterior é individualidade. Eu saio da minha mãe, tem eu e a minha mãe. Aqui é identidade, tem eu, minha mãe e meu pai. Entrou o pai na história. E aí vem as grandes dinâmicas entre eu, meu pai e minha mãe. Meu pai é a primeira pessoa que eu amo depois da minha mãe. A primeira é sempre minha mãe, depois é meu pai. Eu, minha mãe e meu pai. Meu pai é a terceira pessoa. Essa relação já existe desde o mundo intrauterino, fase oral e anal. Na fase genital, a figura paterna, o pai, entra com mais força. E aqui é importante para ganhar identidade. Tem muitas identidades. O que é identidade? A minha mãe é do jeito dela. E eu tenho um referencial só da minha mãe. Quando eu entro no meu pai, tenho dois referenciais. Tem da minha mãe e do meu pai.
Os dois são diferentes, então eu posso ser diferente dos dois. Os dois se amam, eles amam os diferentes. Aqui é o lugar de eu poder ser diferente de todo mundo. Eu posso pensar coisas diferentes, eu posso torcer para um time diferente, eu posso falar coisas diferentes, que eu faço parte. Isso é identidade. E nessa fase aqui é onde eu vou entender o que é um homem e uma mulher, o que são funções em ordem, o que é família, o que é amor entre dois seres diferentes que se amam. Então, eu vou ver meu pai e minha mãe unidos para cuidar de mim, eu sou o fruto do amor deles. Depois eu vejo que atrás de mãe e pai tem homem e mulher. Atrás de homem e mulher eu estou vendo que tem sexualidade, tem masculino e feminino. Então, essas dinâmicas vão me ajudar a construir uma identidade e seguir para a vida, para construir uma vida melhor. Eu vou descobrir objetivos de vida, eu vou entender o que é dinheiro, o que é o mundo lá fora, como funciona. A partir daqui, abrem as portas para o mundo lá fora. Então vou ver dinheiro, trabalho, escola, amizade, vou ver um monte de coisas lá fora. Estou me preparando para seguir para a vida. Então conexão com o mundo, as leis dos sistemas, que eu vou entender como é que funciona o mundo lá fora, aprendo dentro de casa para aplicar lá fora. O que é objetivo de vida e, mais importante ainda, internalização. Meu pai e minha mãe estão dentro de mim. Se estão dentro de mim, não precisa mais ficar perto. Se meus pais, eu estou dentro dos meus pais, internalizado, eu também não tenho que ficar perto. Todo mundo agora seguindo a sua própria jornada de vida. Individualidade, identidade, liberdade para cada um seguir a sua jornada de vida. O sentimento que existe aqui, que atrapalha muito, é a exclusão, onde a criança fica presa nos joguinhos sensuais, afetivos, emocionais, de carência do pai e da mãe, onde o filho entra, ou a filha, no meio dessa dinâmica para substituir a força amorosa adulta dos pais. E aí o filho se torna o homem ideal da mamãe, ou a filha se torna a mulher ideal do papai, e os joguinhos que existem entre masculino e feminino, que tanta desgraça acontece no mundo aqui fora por causa do masculino e feminino, essa confusão toda. Dinâmica de confusão de masculino e feminino é aí nessa fase genital. Aí, em vez de se amar e se completar, vivem em competição, em brigas e assim por diante, um destruindo o outro. Pode procurar que é nessa fase aqui, tá? E o sentimento é de exclusão, eu não consigo integrar as duas partes dentro de mim. O homem e a mulher, o masculino e feminino, pai e mãe dentro de mim. Se eu não conseguir integrar aqui, eu vou gerar um monte de confusões nessas dinâmicas lá no futuro. E aí vem o que é saudável. Aí você vai analisar segurança e aventura. Segurança vem da mãe, de segurar, cuidar. Eu estou aqui para cuidar de você. Pai, aventura, vai, se arrisque, siga, você é capaz, você consegue, vai. Então aqui, um faz isso, o outro joga para o alto, joga para a vida, segue, aponta a vida. Como aqui, ó, vai, a vida para lá, siga para a vida, eu vou ensinar você a ir para a vida. Como que eu vou para a vida? Como um carro, eu tenho que ter acelerador e breque. Acelerador para avançar, breque quando as coisas estão complicadas, eu vou diminuir a minha velocidade para entender o que está acontecendo aqui. E direcionar, saber para onde eu vou, porque eu preciso desses três elementos. É isso aqui que eu vou descobrir nessa fase genital com a função materna e paterna. A função materna é cuidar de mim, função paterna é me conectar com a vida. Se as duas funções estiverem em ordem, as coisas funcionam. Aí você vira adulto. E agora vamos ao diagnóstico. Aliás, tudo que eu estou falando até agora é para te orientar a entender a fazer um diagnóstico. A grande questão do diagnóstico, você precisa descobrir os verdadeiros traumas, os verdadeiros, aqueles mais profundos, senão você não consegue fazer um tratamento etiológico, você vai ficar trabalhando só a camada superficial, mas não mexe na ferida importante que está lá, ok? Então você vai ver, aprendendo a fazer a leitura da corporal e entendendo os padrões de funcionamento, sentir, pensar e agir que você vem vindo até agora, o que você vai descobrir? Entendendo isso, você vai descobrir quando foi o trauma, como foi o trauma e que dinâmicas estavam acontecendo naquela fase de evolução que o trauma apareceu. Então, o cliente não lembra do trauma, mas pela leitura que você faz das consequências, você tem noção do trauma que aconteceu lá. Este aqui
é o verdadeiro segredo dos profissionais que trabalham nisso. Se eu entender profundamente linguagem corporal, dos padrões de funcionamento e traços de caráter, rapidinho eu vou lá para o trauma. Eu falei, já sei onde está o trauma, o que aconteceu, como aconteceu, que dinâmica estava envolvida lá. Aí, eu entendendo o trauma, fica mais fácil para fazer o tratamento. Como é que eu vou dar remédio para uma doença que eu não sei direito qual é? Sabendo o que é, eu sei o que precisa ser feito. E aí você vai ver, através do corpo e dos padrões de funcionamento, você consegue ver isso. Você vai entender pelas camadas. Então você vai ver uma camada superficial de máscara, mas saiba que é máscara. Você precisa ver o que tem por trás dessa história, senão você fica trabalhando só com camadas superficiais. Então você já entendeu que tem camadas para você pesquisar. Do superficial para o profundo para chegar mais próximo do trauma verdadeiro. Trabalhar com sentir, pensar e agir, as 3 camadas endo-ecto-meso, trabalhar com traços de caráter, trabalhar com as dinâmicas que revelam o trauma. Você vai fazer uma leitura passiva e uma leitura ativa, que é dinâmica. O que é leitura ativa? A leitura ativa, que eu já comentei, é você trazer temas, você começar a fazer perguntas importantes, você começar a explorar os lugares que o cliente não fala, você identificar a incoerência verbal e não verbal. E aí você começar a aprofundar, as portas vão abrindo, as janelas vão abrindo e você vai entrando e levando uma luz para entender o que está acontecendo ali. Então, conforme você vai avançando, você vai ver a reação do indivíduo à pergunta que você faz. Você vai ver a reação do indivíduo ao tema que você coloca. Se mergulha no tema, se foge, se inventa um monte de histórias. Quanto mais foge, mais mostra que o problema está ali. E esse tipo de reação ao tema, às perguntas, me dão muito mais respostas do que o blá, 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 blá. A reação é o mais importante. Então, isso é uma leitura dinâmica do corpo. Conforme eu estou chegando perto da dor, o corpo mostra. A fala vai tentar inventar 1000 historinhas lá. Mas a reação do corpo me dá a dica de onde eu preciso ir. Aí você vai ver também as dinâmicas de conexão do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o mundo aqui fora, como ele faz isso, que traços de caráter estão envolvidos e como esses traços funcionam. Você vai ver também o eixo, que eu já mostrei, os 3 eixos, que é o centering, o grounding e o facing. Você vai observar também aquilo que eu falei que é importantíssimo. Quando você vai fazer uma leitura, quando você vai ver traços de caráter, por exemplo, você vai ver os elementos que estão presentes. Então, aqueles elementos que estão presentes. Esses elementos presentes, eles estão visíveis ou ocultos? Se você cutucar, ele aparece, ele surge de uma hora para outra do nada, ele escapa do controle, ele está lá. Mais importante, qual é o grau de importância desse elemento? Lembra que eu falei, você pode pôr um pouquinho de, sei lá, vou fazer um Apfelstrudel, e aí ao invés de colocar açúcar, eu coloco sal. Qual é o grau de porcentagem de sal dentro do Apfelstrudel? De repente é ínfima, mas tenta comer ele com sal para ver que porcaria que vai ficar. Aquilo que era maravilhoso, todos os outros ingredientes lindos, maravilhosos e perfeitos, mas aquele que não era tão importante destruiu tudo. Então, como é que você vai fazer um diagnóstico do que funciona e não funciona se você não entender do grau de importância? Um tempero na comida, os detalhes que estão lá. Isso aqui é o fundamental, o grau de importância daquele elemento para o indivíduo. Então, quando você começa a olhar para essas dinâmicas, você está entendendo como esse indivíduo funciona e o que precisa trabalhar com ele. Então, um diagnóstico corporal. Então, por exemplo, o médico está lá conversando com o cliente, olhando para o cliente. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai auscultar, ele vai examinar. Por quê? Porque ele vai pegar mais informações do que aquela que ele enxerga. Ele vai testar reflexo, vai fazer várias coisas. O médico funciona assim. Então ele vai fazer o trabalho ali de contato, de examinar e ver o que mais elementos ele consegue pegar desse corpo. E se ele quiser pegar mais elementos, e se ele entende de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar, ele pode, por exemplo, pedir um exame de sangue, de urina, uma tomografia, ultrassom, uma ressonância, vai pedir um monte, eco, alguma coisa. Ele vai pedir vários exames para ver o quê? O que é que tem dentro desse indivíduo para fazer um diagnóstico. Quando você vai no médico, não é assim que funciona?
Ou você acha que você senta lá, só de falar ele já vai saber tudo e vai te dar um remédio e resolver? Não, ele vai pesquisar. Se precisar, ele aprofunda cada vez mais, que o objetivo é descobrir o que realmente você tem. Estou falando de bons médicos, né? Como é que você vai fazer? Você vai como um detetive. E é mesmo um detetive. Por quê? Você tem que encontrar as pistas. Como quando você vai assistir um filme lá do Sherlock Holmes, você vê, pode ter um monte de informações. E de repente ele pega uma informação importante ali, que é um detalhe, e o grau de importância daquele detalhe simplesmente elucida a trama que está lá. É basicamente isso. Então você é um detetive que você vai pesquisar, você vai entender as conexões que existem dentro desse ser humano, você vai pesquisar até os mínimos detalhes, as confusões que estão acontecendo, e é como uma luz, eu coloco essa imagem, é como uma luz, você vai com essa lanterna da consciência pesquisando onde está escuro. Aquilo que o cliente mostra com muita luz, eu sinceramente, isso aqui você mostrou, é o que está na luz, eu quero pesquisar o que você esconde, porque onde está a sombra é onde geralmente o trauma está escondido. Então eu preciso da luz da consciência, entender as dinâmicas ocultas, porque é exatamente ali que eu vou encontrar a raiz do problema, os verdadeiros traumas. E leitura corporal. Então, assim, que nível de leitura corporal você tem? Pode ser que você ainda não conheça nem o alfabeto, então A, B, C, D. Se você já conhece, ótimo. De repente, você já consegue montar palavras. Então, você tem as letras, agora você já entende de palavras. Então, tá aqui, eu consigo ver palavras. Quem sabe você já esteja num nível onde você já consiga entender frases. Como essa frase aqui, ó. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Essa frase aqui é do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. E olha só, o mais importante é ouvir o que não foi dito. O que é isso? É buscar na sombra, no que está oculto. Por trás daquilo que a pessoa mostra, ela entende. Se você entende a frase, bom, já entendi a frase. Bom, pode ser que você vá muito além. Além das frases, você consegue pegar um livro e fazer uma interpretação de textos. E aí você tem uma compreensão maior das dinâmicas. A linguagem corporal, a leitura corporal é basicamente assim, tem fases também. Então você saber, por exemplo, que existe leitura corporal, ótimo. Você entender que existe, por exemplo, endoectimeso, você entende traços de caráter, ótimo, já ajuda bastante. Você já está lá entendendo algumas palavras, quem sabe algumas frases. E entender do livro? E compreender profundamente as dinâmicas que estão acontecendo. Ver aquilo que mostra, o que esconde, como é que as coisas vão funcionando. Aqui já vem a trama, aqui vem o tal do enigma da psicanálise. Decifra-me, eu devoro-te. Na psicanálise é assim, se você não decifrar o enigma dessas comunicações, dessas dinâmicas, elas vão te devorar, você vai cair em armadilhas, vai ficar só no visível, tá? E além disso, se você realmente entende de leitura corporal, sabe o que vai acontecer? Aquilo que aparentemente é verdade, se você olhar com profundidade, sabe o que você vai ver? Um monte de mentiras. Se você olhar com profundidade, você vai ver que muitas verdades são construídas em cima de muitas mentiras. Se você realmente for capaz de olhar para isso, você realmente está num nível de linguagem corporal excelente, desde que você seja capaz de identificar essas dinâmicas. E o tratamento? Eu já usei essa imagem aqui antes. O tratamento é o quê? O cliente está lá, cheio de traumas. Olha, eu estou aqui nesse lugar, não consigo me mover porque estou aqui. Aí vem alguém e fala, você está aí porque você tem isso, 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 isso. Ok, então agora já entendi, eu estou aqui porque eu estou amarrado. Então, você não se movimenta porque você está amarrado. Olha, você não enxerga porque está com o olho fechado. Olha, você não está ouvindo nada porque o ouvido está fechado. Olha, você não está andando porque as suas pernas estão amarradas no banco. Agora entendi. Já me explicou bem direitinho o que está acontecendo. Sei, mas a questão é, e como é que você sai daí? Por quê? Caráter não é destino. Caráter é como estou, mas não é como eu sou. Isso é como estou em decorrência de traumas. A questão é, identificou os traumas? Aí vem a força do verdadeiro profissional da área. Eu entendi onde você está, como você chegou nesse lugar e como sair desse lugar. Entendendo essas dinâmicas que te capturaram, agora entendo o que precisa ser feito para tirar você daí. E basicamente é o quê? Trabalhar com o lado adulto do cliente, ajudar a tirar a criança desse indivíduo dos traumas do passado,
trazer soluções, não explicações, são soluções que realmente vão ajudar o indivíduo a caminhar para a vida. Isso é tirar do disfuncional para o funcional. Então, essa dinâmica deixo os traumas no passado, consigo tirar o cliente, no fundo, eu adulto tirando a minha própria criança desse trauma e levar a minha criança para a vida. E lembra das 4 fases? Então você, entendendo essas dinâmicas, você vai ver de onde vieram todos os traumas da história de vida dessa pessoa, como eles foram construídos, as consequências que eles tiveram, como esse indivíduo ainda está preso nessa história. E a verdadeira solução hoje para o indivíduo adulto é eu adulto cuidar da minha criança, eu adulto identificar os traumas e tirá-la de lá. Eu identifico os traumas e resolvo. Eu adulto consigo hoje. Agora, dá para aplicar esse trabalho em todas as fases, como, por exemplo, na parte daquilo que eu vou levar para os meus filhos. Então, por exemplo, aquilo que eu vou deixar de herança para os meus filhos. É claro que não é herança financeira, né? A herança é de vida. Se eu souber ter uma vida mais saudável, eu transmitirei aos meus filhos uma herança genética, não dá para mudar, mas herança epigenética dá, porque os marcadores epigenéticos, aquela tampinha da caneta que eu falei da primeira aula, isso muda conforme eu vejo soluções, eu consigo fazer mudanças importantes na minha vida e no meio onde eu estou, na interação com o meio. Quando eu consigo fazer isso, eu mudo marcadores epigenéticos. Conclusão, eu fazendo isso, eu estou melhorando a mim mesmo e mais, estou passando essas dinâmicas para os meus filhos. Por exemplo, no mundo intrauterino, outra possibilidade de trabalho. Quando engravidar, como engravidar, para que engravida, o que é filho, o que é pai, o que é mãe, colocar ordem nisso. O quanto uma mãe, numa dinâmica saudável, pode passar para o filho um meio ambiente muito melhor para prepará-lo para a vida. Então, o quanto pode se trabalhar nesse universo das mulheres que engravidam, dos casais que engravidam e às vezes até antes de engravidar, para que esta fase também seja uma dinâmica saudável para os próximos seres. E aí podemos fazer uma profilaxia de várias dinâmicas que também se manifestam, ou que são criadas nesse lugar. Outra aplicação, aplicar em cima das famílias, a relação pai e mãe, em relação a filhos, colocar ordem nessa história. Para quê? Para que os filhos não precisem passar por tantos traumas e também os pais identificarem traumas e ajudar os filhos a saírem de lá. No fundo, eles identificam as dinâmicas dos filhos quando eles identificam essas dinâmicas dentro deles. Mas criando situações e planejando, organizando melhor esse mundo da infância, começamos a ter seres humanos mais saudáveis. Então veja que é possível aplicar em vários locais. E é claro que no adulto e criança, eu agora sou meu pai, minha mãe, eu sou minha família, eu vou pôr ordem na minha vida. Bom, eu agora sou responsável por mim. Eu agora posso encontrar caminhos de solução. Diagnóstico do problema, entender o que precisa ser feito e fazer. E nisso, eu vou colocar em harmonia o meu endo, ecto e meso, os 3 juntos organizados no mesmo objetivo. Então, todos eles trabalhando a meu favor. Se eu sou adulto, eu consigo fazer isso. Então, eu vou colocar o meu sentir, pensar e agir em ordem, o meu sentir, pensar e agir de cada traço de caráter também orientado para o futuro, para algo muito melhor, funcional, né? Eu vou compreender as minhas camadas e tomar muito cuidado para não ficar pegando uma camada superficial e perder um tempo enorme na minha vida nessa camada superficial para não ver o profundo. Não, eu entendo que tem várias camadas. Se eu for capaz de fazer isso, eu faço comigo, com o cliente também, mas entendendo as camadas de proteção que foram colocadas. Por exemplo, quando você vai fazer o WhatsApp, fala, tem que pôr uma dupla camada de proteção. O que é dupla camada? A mesma coisa, tem uma camada de proteção, mas tem mais uma. Por quê? Para proteger os invasores, né? É parecidíssimo, aqui tem dupla, tripla, quádrupla camada, é impressionante. Então, quando você souber disso, você vai discriminar quais são os traços de caráter que estão aqui, qual é a função de cada um deles e qual é o verdadeiro problema que eu tenho, qual é o verdadeiro trauma que eu carrego daquela fase específica, mas que pode estar oculto em outros traços de caráter.
Aí eu vou ver o que é passado, o que é futuro e como essas dinâmicas dentro de mim vão acontecendo, com esses vários personagens, seres, caráter, dinâmicas que acontecem e interagem. O quanto eu podendo identificar onde está a dor, como eu me defendi e quais são as consequências nesse grande labirinto, emaranhamento que eu me meti, se eu entender essa dinâmica, eu posso fazer o caminho inverso. Do labirinto eu entendo as defesas, eu entendo a dor. Fazendo isso, eu vou colocar ordem, eu vou pegar essa energia e usar a energia a meu favor. Eu vou conseguir montar relacionamentos mais saudáveis, eu vou conseguir ser pai e mãe da minha criança muito melhor, eu vou estabelecer relação de afeto, de casamento, de amizades com outra pessoa de uma forma saudável, adulta. Eu vou para a vida saber ter escolhas cada vez melhores. Eu sei o que fazer no mundo lá fora. Eu sou adulto, eu tenho meus recursos. E mais, eu sei que quando eu não tenho, eu posso buscar ajuda em algum outro lugar e desenvolver isso. Isso é o mundo adulto funcional. Funcional. E lembra do diagrama do Lowen que eu já coloquei aqui para você? São as 3 camadas que eu carrego dentro de mim que tem a ver com as couraças. Então, a minha couraça emocional, muscular e mental. Quanto mais eu puder trabalhar nisso, eu colocar ordem no meu mundo emocional, ter contato com as emoções, ter contato, não é falar, não sinto nada. Eu tenho contato, mas eu não me perco com as emoções. As emoções existem, me dão uma característica do que está acontecendo e o que eu preciso fazer com elas. Não é me perder no mundo das emoções, virar dramatização. A mesma coisa a parte muscular. Os movimentos, os vetores que me empurram em direção a algo que a proibição. A hora que eu entendo isso e coloco ordem, eu liberto a energia que está presa nesse movimento de ir e não ir, proibição, culpa, o que está segurando, que não permite que eu vá, tira essas tensões crônicas, liberto o músculo para um movimento mais adequado e saudável. E na parte mental, entender o que é futuro, passado, organização, pegar esse monte de crenças limitantes e convicções que não servem para nada, joga na lata do lixo, planeja, pensa, executa, camada muscular, sente feliz, a camada emocional. A partir do momento que você vai consertando, eliminando seus traumas, o bem-estar emocional, a liberdade muscular, a mente saudável, sucesso, o que vai acontecer? Você vai construir uma vida muito mais saudável, funcional, dentro da realidade. Não é fantasia nem ilusão, tá? É a realidade. E assim, você vai gradativamente, compreendendo essas dinâmicas, você constrói esse adulto que vai liderar todos esses traços de caráter para caminhar para a realidade. Você vai usar a força de todos eles a seu favor. Conclusão, você vai ser líder de uma equipe de pessoas, de personagens, de caráteres, de funções dentro de você que estarão unidos para seguir para um mundo melhor. Quem é que vai comandar tudo isso aqui? O seu lado adulto. A partir do momento que você se torna adulto e entende isso, todos eles vão trabalhar a seu favor. Não é cada um fazendo o que quer. Ordem, direcionamento. E assim você vai poder colocar a sua criança em segurança dentro de você e você poder se aventurar na vida e seguir para destinos cada vez melhores. Os traumas ficam no passado, você desenvolve anticorpos, você vacina os seus filhos para que essas doenças no futuro não precisem mais incomodar todo mundo. E muito menos as pessoas que você ama, você, sua família, e se você puder fazer isso também com seus clientes, você está ajudando os clientes a saírem dessa grande pandemia, que não é de Covid não, tá? Essa grande pandemia é uma pandemia de uma doença emocional, psíquica, mental, muscular, que está um horror. Então, vamos começar por você a se ajudar e vamos começar também ajudando as outras pessoas, família e clientes a encontrarem um mundo muito mais saudável. E mais, dar vacina para os seus filhos, netos e bisnetos e para o mundo aqui fora. Precisamos acabar com essa pandemia que não é da Covid só, é de muitos problemas que nós carregamos. Entendeu? E assim fechamos a terceira aula do Workshop Corpo Consciência.
Agora, talvez a sua pergunta seja: como é que eu posso beber mais dessa fonte? Ou seja, como é que eu posso dar um próximo passo? Como eu posso avançar daqui para frente com essa abordagem? Será que de fato essa ferramenta pode me ajudar a me diferenciar no mercado? Para todas essas perguntas que eu recebi ao longo desse evento, a resposta é muito simples. Quanto tempo, dinheiro e energia você já perdeu com recursos limitados apenas à comunicação verbal, blá 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 blá, historinhas, explicações justificativas? Será que você se sente seguro ou segura e pronto ou pronta para ser um profissional dos novos tempos? Lembra do que eu te falei lá atrás? Nunca houve um momento tão propício como este para evoluir e dominar uma das ferramentas mais poderosas do mercado. Eu não falo isso da boca para fora, não. Os argumentos estão aí. Eu já trabalho há mais de 40 anos, mais de 30 só especificamente na parte corporal, com muita teoria, prática, pesquisa e ensinamentos vindo da fonte desse conhecimento, lá das bases de onde tudo isso veio e acompanhando a evolução desde Reich até agora. Para quê? Para te entregar a essência, os atalhos, um passo a passo comprovado, sem que você precise passar pelo que eu passei. E, de novo, essa ferramenta vai muito além só do mundo das terapias. Ela pode ser aplicada em qualquer área para qualquer pessoa. É muito triste ver tantos profissionais que querem ter uma resolutividade muito grande, mas estão limitados para aplicar diagnósticos e tratamentos. Mais triste ainda é ver tantos clientes que precisam e buscam de soluções adequadas para os seus problemas e, sinceramente, não as encontram. Eu já passei pelas duas situações, tanto como cliente como pelo profissional. Por isso eu tomei essa decisão. Não dá para assistir o mercado em pleno aquecimento e carente de profissionais realmente habilitados. Eu cansei de ver tanta gente que ainda faz atendimentos nessa primeira camada, no superficial, tanto na parte verbal e até na parte corporal, na superfície. Alguns conhecem as notas musicais, mas não compreendem as músicas que os clientes tocam. Por isso eu quero dizer que já deu. Esta realidade vai começar a mudar para quem se comprometer em dominar a linguagem do corpo. E sabe por quê? Porque na próxima aula eu irei destravar as portas da minha formação avançada, Corpo Consciência à Fonte. Agora um alerta. Milhares de pessoas participaram desse workshop e seria impossível atender e receber tantos alunos. Não existe suporte que aguente tudo isso. Bom, deixa eu continuar. Na próxima aula, abriremos as portas do Corpo Consciência à Fonte. Portanto, se você já entendeu o quanto essa abordagem pode te ajudar, eu sugiro que você clique no botão aqui abaixo e entre na lista de super interessados. Mas por que, Fernando? Porque a vantagem dessa lista é que, ao se cadastrar, você receberá o link da inscrição antes que todo mundo. É uma seleção das pessoas que estão mais interessadas e comprometidas. E mais do que isso, você poderá garantir o presentão, a oportunidade especial e os bônus super exclusivos que eu darei. E já te adianto, esta big surpresa é por pouquíssimo tempo. Vai esgotar num piscar de olhos na terça-feira mesmo. Ao clicar no botão abaixo, você será direcionado para uma página com condição, preço, surpresa e todos os detalhes. Se você está comprometido com si mesmo, já deve saber que é hora de dar um próximo passo. Então, clique no botão abaixo, garanta sua pré-inscrição no Corpo Consciência à Fonte. Agora, outro detalhe importante. Eu farei uma live super exclusiva para tirar mais dúvidas do workshop e revelar ainda mais detalhes. Esta é a reta final que definirá quem vai ficar na primeira camada e quem vai dominar com profundidade a linguagem do corpo. Espero que você não deixe essa oportunidade passar. Agora, por fim, vá lá, deixe o seu comentário desta aula na nossa comunidade do Facebook. Acredite, seu comentário é como um termômetro que mede a temperatura do conteúdo desse workshop. Por enquanto, é isso. Um grande abraço. E aí, vamos ampliar a consciência? Tchau para você.
Porque quando eu apliquei essa abordagem pela primeira vez, eu mesmo fiquei maravilhado com o nível absurdo de visão e de resolução dos casos. Ir além da ilusão da mente para ver toda a realidade que o corpo das pessoas e o seu padrão de funcionamento revelam. Identificar bloqueios mentais, afetivos, financeiros e familiares lá nos traumas do passado. Após esse curso, dificilmente você se sentirá perdido, inseguro e incapaz. A sua valorização profissional será cada vez maior. Olá, eu sou Andréia Vilela e sou aluna do Corpo Consciência. Eu venho contar para vocês a reviravolta que foi na minha vida com o curso do Dr. Fernando Freitas. Não só porque ele me fez olhar para dentro de mim e mudar esse olhar, como também o meu olhar como terapeuta com as pessoas que eu atendo. Eu entrei com uma visão, entendendo que eu ia fazer uma leitura de traços de caráter pelo corpo, para entender o que funcionava, e quando eu entro no curso é o contrário. Eu entendi desde o princípio, desde a formação do traço. Esse curso, essa técnica, ela agregou muito no dia a dia dos meus atendimentos. Por quê, pessoal? Porque de fato, assim, é uma ferramenta muito precisa, né? E os clientes, quando eles vêm nos procurar, muitas vezes eles nos mentem, né? Eles não falam a verdade. Às vezes nem é de uma forma consciente. Às vezes a dor é tão profunda que inconscientemente eles armam aí uma série de defesas e justificativas e não nos trazem a verdade. Isso mudou completamente o meu jeito de ver, de me ver e de ver os meus clientes. Mudando a minha consciência sistêmica, como ele sempre fala, ampliando, né? Vamos ampliar a consciência? Então ele ampliou muito a minha consciência. Foi muito importante nos meus atendimentos porque me permitiu ver dentro das dinâmicas, das argumentações, da postura corporal de cada um dos meus mentorados, que hoje eu atuo como mentora de comunicação, o que estava acontecendo, o que era que estava ali manifestando, o que era uma queixa, quando na verdade por trás era outra que a gente estava percebendo. E essa técnica faz com que a gente encontre a verdade, e mesmo que eles não nos falem, porque como o Dr. Fernando nos explica, né, a linguagem não verbal compõe aí mais de 90% do que a gente comunica, né? Então, muito mais que a fala, é muito importante a gente ter essa habilidade de fazer uma leitura da linguagem não verbal. Eu passei a não mais acreditar no que o cliente fala, mas juntar o que ele fala com o que eu vejo no corpo dele, e dessa forma eu vejo que assim mudou muito a qualidade dos meus atendimentos. Então, para mim foi muito importante esse curso porque me deu uma clareza absurda de como eu poderia intervir de forma mais precisa em cada caso que eu atendo. E essa técnica a gente consegue olhar para o nosso cliente na fase ali da investigação diagnóstica, a gente olha um conjunto de coisas e consegue entender exatamente a raiz do trauma, né? Então eu queria agradecer muito ao Dr. Fernando por essa oportunidade e realmente ampliou muito a minha consciência, o meu conhecimento, a minha forma de ver as coisas, não só para mim na minha vida, como das pessoas que eu atendo também. E eu só tenho a agradecer a esse processo por ter passado pelo Corpo Consciência. Só tenho aqui a agradecer. E quem ainda está com dúvida, não tenham dúvida, porque realmente é uma ferramenta muito precisa e que nos ajuda muito na nossa vida profissional.